Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Meu nome é Daniela Mendes, sou terapeuta e psicopedagoga. Nesse espaço é um espaço para nós conversarmos sobre livros, como é importante melhorarmos a cada dia lendo. A dica de hoje é do livro Quem Ama Educa. Fique aí que nós já vamos conversar sobre este livro. Este livro, Quem Ama Educa, tem dois. Um com o título Quem Ama Educa, que foi um best-seller, foi vendido muito, do autor Samitiba. E tem este outro que eu vou comentar, que é Quem Ama Educa, Adolescentes. Mas ambos são muito interessantes para que pais, professores, quem tem contato com criança e adolescente, possa compreender melhor a faixa etária, entender o que é educar de verdade, porque eu percebo muito que tem pessoas que acreditam que educar é a mesma coisa que criar e vai muito além. E o que a gente percebe é que a escola está tendo uma demanda que não é dela. Os alunos precisariam chegar até a escola educados com princípios e valores para ficar mais fácil para a escola conduzir e proporcionar o saber o que é da escola. Se cada um cumpre o seu papel, viveremos uma sociedade melhor. Eu separei um trecho do livro e depois eu vou comentar no geral. Os filhos não são propriedade dos pais. Eles continuam filhos e os vínculos pai e filhos, mãe e filhos, teriam que permanecer. Pais, filhos são para sempre, mesmo que os pais deixem de ser cônjuges. Até isso é comentado no livro. O que a gente percebe muito? Quando há divórcio entre os pais, há uma tendência de um falar mal do outro para o filho, e o filho fica numa situação muito complicada. Há adultos com sérios problemas por conta disso, principalmente porque os pais, principalmente as mães, acabam fazendo de seu filho seu confidente, acaba contando tudo o que aconteceu. Eu conheço casos de mãe contar para o filho que o pai desconfiou que o filho não era dele. Então, o filho já tinha um problema com o pai e a mãe vai e verbaliza isso. Então, isso é muito complicado. Então, esse livro, o Samitiba passa algumas orientações para que os pais saibam conduzir melhor a vida dos filhos e entendam que o filho não é propriedade deles. É missão, você vai criar o seu filho para o mundo. O que eu percebo muito? Verbalizar. Eu tô criando meu filho para o mundo. Não é minha propriedade. Mas vai, se intromete na vida do filho adulto. Enfim, então é muito complicado. E quando criança, né, não tem conversa, não tem tempo para o filho, só cria. Não quer conversar, porque educar dá trabalho. Não vou falar que não, é desgastante. Só quem é mãe, quem é pai, para saber. Mas a partir do momento que você assumiu esse papel, né, você tem um filho, você é responsável por ele e precisa ter essa consciência. Os adultos são os pais. Então, como é importante ter esse olhar para a criança e para o adolescente? Adolescente é uma fase difícil, muitas vezes eles querem convencer os pais que eles estão certos. E o que acontece muitas vezes? O adolescente manipula e os pais acreditam em tudo que ele diz. Ou perde a paciência, bate no filho, ou deixa fazer tudo. Tudo que o adolescente conta, acredita como verdade absoluta e prejudica outras pessoas. Eu já vi inúmeros casos de adolescente chegar na casa e falar mal da escola, do professor, e o pai, a mãe vai até a escola para reclamar. E prejudica, inclusive, o professor muitas vezes, porque fala, o professor não está explicando, o professor está fazendo isso. Mas, na verdade, o filho não quer estudar, o filho está inventando história. Então, apura, será que todos estão pensando do mesmo jeito? Será que é verdade isso? Então, tudo isso é importante levar em consideração. Não estou dizendo que sempre meu filho está mentindo, não é isso que eu estou falando.
é apurar, é perceber. Eu já tive casos de pais reclamar, de aluno reclamar que não estava entendendo, não estava conseguindo me comunicar com os alunos, sabe? Não mas você fica pensando assim, poxa, uma jornalista que não consegue se comunicar. Tudo bem, hoje eu sou professora, mas eu tenho como primeira formação o jornalismo. Eu acho que pelo menos tem que ter um ponto de interrogação. Gente, mas o que está acontecendo? Não é você, está fazendo a sua parte? E quem eram os alunos? Alunos que não levavam a sério a escola, tinham notas baixas, não queriam estudar, ficavam na aula conversando, até mesmo no momento de explicação. Então, qual que é a responsabilidade dele e qual é a minha como professora? E os pais, as mães especificamente, acreditaram. Então, nós temos que ter essa maturidade, por isso que é importante que os pais resolvam suas dores emocionais para que consigam lidar melhor com essas situações. Então é algo para pensar e vale a pena essas duas leituras. Beijos, até mais!